Um certo olhar desse mês é falar com o Coletivo Transitório de Teatro. O coletivo que tem como base o teatro de rua e busca a promoção do protagonismo por meio da vivência artística. Vamos receber Bárbara e Juliana, representantes do coletivo. Fique à vontade. O coletivo surgiu em outubro de 2011. Nós nos encontramos numa ONG que chamava Mover Juntos, que é um projeto de células de transformação, e nós tínhamos o projeto com a Brasilândia. Então, assim, nós já estávamos vinculados com um bairro periférico, no caso a Brasilândia da Zona Norte, e aí nos juntamos para montar alguma peça que se refletisse a realidade dessa galera que morasse distante do centro, que se demora muito para se deslocar dos seus locais de trabalho e de estudo. A parte do teatro de rua foi a primeira definição, assim, onde nós queríamos estar, e justamente por ocupar espaços que não sejam espaços fechados, que as pessoas tenham que se deslocar até ele, assim. Meio pensar na popularização da arte, principalmente do teatro, e que o teatro possa estar onde as pessoas estão. E por isso a escolha das ruas, para vincular um processo que fosse aberto e que não fosse, a pessoa tem que se deslocar para um lugar fechado, geralmente não tem teatro nas periferias, né? Para ela poder assistir a uma peça. Não, o espetáculo que tem que estar onde ela está. E a partir disso, ela também poderia fazer o espetáculo, porque ela sendo protagonista na rua, também ela se sente parte do processo. No ano de 2012, o ano passado, vocês começaram com um processo, né, Pisando na Lama, que é um projeto que vocês resultaram com uma peça desse projeto, que vocês apresentaram para fora de São Paulo, dentro de São Paulo, vocês transitaram por São Paulo com esse espetáculo. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo de vocês? Como é que foi essa questão da criação da peça? E como é que foi ter o público de diversos lugares, porque vocês circularam com isso? Como é que foi para vocês esse resultado, assim, da apresentação em si? Então, foi muito interessante porque, a princípio, né, a partir das entrevistas com os moradores e o pessoal da Brasilândia, a gente percebeu também que poderia circular em outros lugares, que era uma das propostas. Então, além da Brasilândia, a gente se apresentou também na Penha, aqui em São Paulo, e fora da cidade de São Paulo, em Arujá, Franco da Rocha e Taboão da Serra. Taboão da Serra. Então, e Embu das Artes. E Embu das Artes também. E aí foi legal que a gente podia comparar, né, também ver os diferentes lugares, que às vezes é na rua, mas numa praça, num parque. Teve, inclusive, em Franco da Rocha, né, que teve uma experiência bem legal, que o pessoal acolheu bastante, queria abrir a casa pra gente, a garagem pra gente se apresentar lá. Esse ano, focando nesse ano, vocês estão com o projeto Treme Colina, né, que vocês estão aí buscando. Como é que tá sendo esse processo de vocês, assim, de criação, de espetáculos? Tem algum espetáculo? Como é que tá sendo? Esse chama Treme a Colina, que tem a ver com a Colina da Penha, né, porque o bairro da Penha, historicamente, foi construído por uma colina, em forma de colina. Então também é um retorno meu e da Ju, porque antes nós éramos 5 pessoas, hoje estamos eu e a Ju e mais uma terceira. Meio que um retorno para o nosso bairro também, que sempre nascemos na Penha, né? E esse olhar novamente para o bairro, pensar a história do bairro, porque apesar de estarmos lá o tempo todo, não estamos, porque a gente meio que só mora lá, estuda e trabalha em outro lugar. Então foi meio, vamos ver o que esse bairro tem enquanto histórico e como a gente pode transformá-lo também. Partindo principalmente dessa relação que a gente teve com o bairro. Então, nossos primeiros estudos em teatro, nossa primeira formação, né, na adolescência, foi na Penha, ali onde agora é o Centro Cultural da Penha, entre outros lugares também. Mas, então, esse retorno, e da mesma maneira que a gente também quis dar continuidade à série do Pisando na Lama, né? Então, que a gente iniciou na Brasilândia, agora continuando com as histórias dos bairros, a gente achou muito significativo o bairro da Penha. E ocupar novamente, continuar ocupando o processo, né? Ser ocupar a rua, ocupar a praça, não ser um lugar fechado, o nosso processo de criação, mas sempre um aberto, né? Para qualquer um que possa chegar, perguntar, se interessar, às vezes até acaba participando, se quiser. E ao se tratar dessa questão do protagonismo, como é que vocês se dão assim, com a questão da comunidade, né? E outra pergunta já para emendar aí, a gente vê, a questão de produção cultural, a questão de incentivo cultural, como é que vocês lidam com isso? E se de alguma forma vocês têm esse incentivo e como é que vocês buscam?
isso? A questão do protagonismo é muito forte para mim, assim, porque é justamente a escolha da rua, né, e das comunidades. Porque eu sempre, é uma questão que vai até nas raízes do marxismo e que depois o Augusto Boal, o Teatro do Oprimido, vai falar e que eu me espelho muito, né? Quando ele cria o Teatro do Oprimido, é justamente para dar os meios de produção para o oprimido. Porque, assim, nós não temos quase os meios de produção, está tudo concentrado nas rendas dos grandes capitais. Então, você poder dar alguma coisa, fazer artístico para o oprimido, a pessoa já tem alguma coisa que não é mais do capital. Isso, às vezes, até se inspirando, né? Então, a gente ocupando a rua, ocupando a praça, percebe que, é só eu vir me juntar com vocês, de repente, ou não, espontaneamente eu também posso juntar um grupo de pessoas, um grupo de amigos, e a gente montar uma banda, montar um grupo. Então, na verdade, essa influência, essa inspiração que vai, e essas relações que vão surgindo, né? Então, na Brasilândia também, a gente vai fazendo os contatos e a partir disso vai para além do teatro. Então, o protagonismo também, às vezes em causas. Então, vai ter uma ação de uma passeata, alguma coisa, vamos se juntar, vamos participar também. Você acaba criando uma rede. E agora, pensando nos incentivos, né? O grupo meio que se consolidou nesse primeiro ano porque tivemos o PROAC, né? Acabamos escrevendo um projeto para o PROAC, Primeira Obra e Artes Cênicas, e aí foi contemplado, então foi o trabalho do Pisando na Lama, Teatro Ambulante nas Comunidades, do ano passado. Mas essa acho que é a grande questão, assim, também, de você reconhecer que o momento histórico que a gente vive, onde tudo é comercializado, tudo produzido, se você tem, por exemplo, uma peça que a pessoa vai te dar um dinheiro, nem que seja incentivo do governo, e fala, mas o que vocês vão dar em troca? Sempre uma contrapartida social. Então, se você não tem nada em troca, por que a gente quer isso, né? Nunca vê as coisas desvinculadas de um lucro. Então, a gente chegou num estado do capital muito extremo, assim, que tudo você tem que ter algo em troca. E a gente que não está pensando nessa roda do maquinário fica sempre, mas vocês estão oferecendo arte e não tem nada em troca. É muito complicado pensar as políticas públicas hoje. Bom, obrigado pela presença de vocês. Esse foi um certo olhar desse mês com o Coletivo Transitório de Teatro. Espero que tenham gostado, acompanhem o nosso site e até a próxima.